Gente, bom dia. Então, como a professora Fabiana disse, meu nome é Luciana Bento, sou consultora de relacionamento com instituições de ensino do CIE. Hoje estou aqui para a continuação de uma série de palestras, na verdade, uma troca de conhecimentos sobre empregabilidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo, como construir um currículo eficiente para conquistar uma carreira sólida no mercado de trabalho, ok? Pode passar, professora. Aqui, gente, pode passar mais um também, por favor? Aqui eu vou falar brevemente sobre o CIE. Então, para quem não conhece, gente, o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, é uma empresa do terceiro setor, é uma empresa de filantropia, tá? Nós estamos no mercado de empregabilidade jovem há 61 anos. Nosso carro-chefe, o programa de aprendizagem e o programa de estágios. Nós trabalhamos com o processo de assistencialismo a pessoas de baixa renda e a extrema vulnerabilidade. O CIE atua em todo o território nacional e durante esses 61 anos nós já inserimos 7 milhões de pessoas no mercado de trabalho entre os nossos programas, programa de aprendizagem, de estágio e o programa de pessoas com deficiência. Pode passar, professora, por favor. Então, antes da gente começar a falar efetivamente sobre o currículo, de como a gente constrói um currículo interessante para o mercado de trabalho, e um dos pontos importantes é a gente falar primeiro das soft skills, né? Como eu me conheço, como que eu sei quais são os meus pontos fortes e os meus pontos em desenvolvimento, para colocar isso efetivamente num currículo, porque, gente, o currículo é o primeiro contato que eu tenho com a empresa. Então, se eu não construo um currículo atrativo, um currículo com foco, com as informações que o recrutador precisa, eu não tenho oportunidade nem de ir para uma segunda etapa, que às vezes é uma conversa, é uma entrevista, uma apresentação, às vezes uma entrevista em grupo também. Então, primeiro ponto, eu tenho que construir um currículo com força, potência, né? Sempre aliado ao currículo, a gente lembra das plataformas digitais. Então, a plataforma de empregabilidade que hoje a gente mais referencia no mercado de trabalho é o LinkedIn. Então, o LinkedIn ele acaba sendo uma potência de currículo ou um portfólio para que vocês compartilhem tanto vivências profissionais quanto vivências acadêmicas, tá? Pode passar, professora, por favor. Então, gente, primeiro ponto, né? As soft skills, acredito que todos saibam, né? São as nossas emoções, como a gente se depara frente a situações, então são as habilidades comportamentais. Comunicação, trabalho em equipe, resiliência, flexibilidade, resolução de problemas, planejamento e organização. Todos esses pontos, eles formam o que a gente precisa entregar para o mercado de trabalho. E aqui temos 3 pontos importantes: como lidamos com as emoções, como resolvemos conflitos e como trabalhamos em equipe. São 3 pontos importantes que o mercado de trabalho ele solicita hoje, né? Você pode ter uma hard skill incrível, um currículo incrível. Vocês, por exemplo, têm um nome muito potente academicamente dentro do currículo de vocês, que é o nome do Mackenzie. Porém, se vocês não conseguirem saber exercitar as potências da personalidade de vocês, fatalmente vocês não vão conseguir visibilidade ou crescimento dentro do mercado de trabalho. Por quê? Quando a gente fala em lideranças, quando a gente fala em trabalho em equipe, em resolução de problemas, tudo isso é como eu vou apresentar para o mercado de trabalho, como eu vou gerir, como eu vou participar de uma equipe, de um grupo. Então, preciso aprender a trabalhar e a demonstrar com efetividade as minhas habilidades, tá? Então, essas habilidades nós desenvolvemos na nossa vivência pessoal, na vivência social, na vivência acadêmica e, consequentemente, na vivência profissional. Alguém aqui hoje já está estagiando ou trabalhando? Ninguém? Estão tentando aí? Você está trabalhando? Está estagiando? Tá. Isso é importante. Às vezes também o processo para migrar para uma outra área, tá? São habilidades importantes que quem já está no mercado de trabalho consegue enxergar isso com outro olhar. Quando a gente só tem ali a experiência social ou acadêmica, a gente tem uma referência de vivência, mas quando a gente é transportado para o mercado de trabalho, tudo isso se modifica,
tá? Porque vem cobranças, vem outros processos de conflito. Às vezes no mercado de trabalho, eu não escolho com quem eu vou trabalhar, então gera ali um processo de, às vezes, não ter uma determinada compatibilidade com quem trabalha, mas eu tenho que exercitar trabalho em equipe, resiliência, gestão de conflitos, olhar empático, comunicação, porque senão eu não consigo chegar no objetivo ali da empregabilidade, tá? Pode passar, professora. Aqui temos algumas das habilidades apontadas pelo Fórum Econômico Mundial mais potentes para o mercado de trabalho. Aqui é uma pesquisa que foi encomendada pelo CIEE nacionalmente e tem dados também internacionais, tá? Então aqui, pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e iniciativa, liderança e influência social, programação e design de tecnologia, resiliência e flexibilidade, raciocínio e ideação, inteligência emocional, análise de sistemas e persuasão e negociação. Todas essas habilidades, elas precisam estar concisas, elas precisam agir de forma conexa. Por quê? Não tem como, por exemplo, eu ter uma excelente comunicação, mas não saber transportar essa comunicação para o outro. Então, primeiro eu preciso fazer os meus exercícios, né? Fazer um processo de escuta ativa, aprender a me ouvir, né? Quem aqui tem dificuldade com comunicação, acha que precisa melhorar uma habilidade que precisa desenvolver, ou pela timidez, ou por não ter repertório, às vezes, para conseguir construir argumentação, processo de negociação e persuasão? Alguém aqui acha que precisa desenvolver, melhorar? Exercícios, gente, leitura. Dentro das redes sociais de vocês, passem a seguir, né, jornais, referências dentro da área ou referências de informações macro para que vocês possam ter repertório. Chega num processo seletivo, se eu sou questionado, por exemplo, sobre qual a minha visão de mundo sobre sustentabilidade. Eu sei descrever sobre isso, eu sei falar sobre isso, eu sei argumentar. É uma habilidade importante, né? A gente tem níveis de conhecimento, então eu vou às vezes conseguir falar de uma forma mais superficial, mas eu vou saber sobre aquele determinado assunto. Então o repertório, gente, ele é muito importante. Leitura, filmes, séries, podcast, trocas de conversas, workshop, palestras, é o que vai fazer com que vocês tenham interesses, né? Opa, olha, eu não conhecia esse tema, vou dar uma pesquisada. E aí vocês vão começar a se informar. Isso gera um processo de repertório que vai aumentar a minha comunicação, vai aumentar o meu processo também ali de visão de mundo, né, que é o senso crítico. Então, dentre dessas habilidades, é importante que vocês pensem qual que eu tenho, que eu identifico como um ponto forte na minha personalidade e qual eu acho que eu tenho que desenvolver. Porque, gente, vamos supor, chego num processo seletivo, quando o recrutador ele pergunta qual habilidade que você possui, qual que é o seu ponto forte, né? Geralmente perguntam qual que é o ponto forte. Comunicação. Mas por que é comunicação? Aonde que você aplicou essa comunicação? Como que você exercitou? Né? Me traz um resultado dessa comunicação. Aonde você acha que você trouxe essa habilidade de forma produtiva, que você consiga evidenciar ou trazer o conceito desse processo? É isso que vocês precisam começar a interiorizar e a amadurecer para que seja uma fala automática num processo seletivo. Da mesma forma, algo que eu não tenho, por exemplo, eu acho que o meu processo de persuasão e negociação, ele precisa ser mais amadurecido. Mas o que você está fazendo para modificar esse processo? Que pode ser um ponto em desenvolvimento ou, como a gente escuta no mercado, né, um defeito. Eu não gosto muito dessa palavra defeito, porque dá a sensação que a gente é um liquidificador, um celular e vai ser jogado fora, né? Nós seres humanos somos competências de desenvolvimento. Então, ponto em desenvolvimento. Eu acredito que a minha persuasão e minha negociação precisa melhorar porque a minha habilidade da comunicação está em desenvolvimento e eu tenho me colocado à frente nos processos acadêmicos. Então, quando eu tenho um trabalho em equipe, eu me disponho a falar, eu tenho aprendido a negociar mais com o meu grupo a minha visão de mundo, a minha ótica de como eu posso conseguir efetividade para aquele processo. É isso que vocês precisam começar a entender, como eu vou trazer conceitos para os processos que eu tenho
tanto de facilidade na minha personalidade, quanto aqueles que eu preciso desenvolver, ok? E aí é um ponto para vocês pensarem. Aqui, né, tecnologia, os pontos de tecnologia vocês estudam, faz parte da rotina acadêmica de vocês, mas as outras, né, habilidades, eu preciso entender como desenvolver, né? Eu sempre dou uma dica, por exemplo, raciocínio lógico, que é onde está ali a lógico-matemática, que para o curso de vocês também é fundamental, é muito importante. Aonde que eu consigo essa inteligência? Com jogos de tabuleiro, videogame, com desafios, né, escape rooms, hoje a gente consegue ver essas habilidades de técnicas de jogos. Então não é só o conceito ali do cálculo, eu consigo ter uma visão de mundo mais ampla. E aí parte do ponto que vocês precisam ter iniciativa e proatividade para entender essas habilidades e desenvolvê-las de uma forma interessante para o mercado de trabalho, que vocês sejam vistos pelo mercado de trabalho, ok? Deixa eu passar, professor. Aqui, né, como desenvolver as skills. Primeiro ponto, autoconhecimento. Eu gosto muito de falar do feedback, né? O feedback do outro, para nós, ele é muito importante, mas o processo de autoconhecimento também é importante. Pega um papel, uma caneta, nada de usar o celular nesse momento e faz uma lista. O que eu sou bom? Quais são os meus pontos positivos, aquelas habilidades que eu sei que eu mando bem, né? Aquilo que eu sei que eu consigo fazer boas entregas, eu já tive esse feedback de colegas, de professores, ou na empresa que eu trabalho, para quem trabalha, já tive esse feedback positivo. Lista. E aí vocês começam a fazer. Eu acredito que eu sou muito prático em resolução de problemas. Comece a listar aonde vocês colocaram essas resoluções de problemas, porque isso é um processo de autoconhecimento. E aí vocês vão resgatando momentos e vão entendendo, ok, eu fui bom em resolução de problemas, mas talvez eu não consegui ser muito efetivo em transmitir talvez toda essa visão que eu tinha para a minha equipe. Então, eu sou bom em resolução de problemas, eu consegui, mas eu tive dificuldade de falar isso para a minha equipe, de comunicar. Então, eu já consigo, dentro de um processo de autoconhecimento, entender algo que eu sou bom e algo que eu preciso desenvolver, né? E sempre pensar, né, gente, não é porque eu sou bom que eu não tenho que continuar me desenvolvendo. Constantemente eu tenho que procurar aperfeiçoamento, ok? Feedback construtivo, então o feedback ele precisa sempre ser um feedback positivo, aquele feedback que sempre vai começar com um ponto que a gente fala, né, que eu vou exaltar ali os pontos positivos e depois eu migro para os pontos em desenvolvimento, né? Não é falar, eu tô te dando feedback legal porque eu acho você legal, não. Isso foi legal, a sua atitude aqui, a sua ação nesse momento, a sua ideia, teve esses pontos positivos que colaboraram para o nosso resultado. Mas teve esse momento que pode ser melhor, teve esse momento que a gente pode construir de uma forma diferente. Então aprendam, né? Vocês são primeiro semestre, né? Então primeiro semestre vocês vão ter muito trabalho em equipe a começar a construir esse processo de feedback dentro dos grupos. Entregou uma atividade, entregou um trabalho, pede feedback, né? Em algum momento, senta com o professor, fala, professor, em algum momento você pode me dar um feedback de como está o meu desenvolvimento aqui dentro? Com os pares de vocês é um momento muito importante para que vocês tenham feedbacks construtivos, né? A autoanálise ela é importante, mas o olhar do outro também é importante para nós, tá? Treinamentos e vivências práticas. O estágio é uma dessas vivências. Então, vocês podem realizar o estágio obrigatório. Eles têm estágio obrigatório, professor Fabi? Tem. Vocês vão ter o estágio obrigatório. O que é o estágio obrigatório? Sem ele, vocês não se formam. É onde está a carga horária para que vocês consigam ter a conclusão do curso, que é a vivência prática daquilo que vocês tiveram na teoria. O estágio, gente, ele é a melhor maneira de eu vivenciar o mundo do trabalho. Né? Dentro da área de tecnologia, tem diversas áreas de atuação. Então, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho uma visão. Eu gosto dessa parte de programação. Eu começo a vivenciar aquilo e falo, não é nada do que eu imaginava. A partir daqui, eu quero explorar outras possibilidades. Então, a vivência prática é isso que vai trazer para vocês. Então, aprender a vivenciar o estágio e outros processos também. Um exemplo, nesse momento eu não consegui um estágio ou ainda não estou pensando efetivamente, a partir do próximo semestre vocês podem ser monitores, né? Então,
puxa vida, entendi que eu sou bom aqui, que eu consegui entender bem essa matéria, vou me inscrever para ser monitor, já é uma vivência, né? O Mackenzie, ele tem diversos programas que vocês podem atuar. Então, aonde que eu posso... tem a escola de negócios, né? É a escola de negócios? Mais da administração. Isso, mas às vezes eu consigo, em trabalhos voluntários, em outros processos, eu consigo me exercitar. E é isso que é importante, para que vocês entendam a realidade que vocês vão enfrentar no mercado de trabalho, ok? Pode passar. Aqui, o autoconhecimento, refletir, reconhecer e aprimorar. Reflita sobre quem você é e o que deseja, então isso está muito ligado com o que vocês já escolheram como graduação e a partir de agora entender como que isso funciona na prática, no dia a dia, tá? Experimente novos contextos e desafios, então vejam aonde vocês podem se desafiar, né? Tanto academicamente, né, pensando agora no processo da graduação, como também pessoalmente. Então, um exemplo, alguém aqui faz trabalho voluntário? Não? Posso pensar em fazer um trabalho voluntário, porque é uma forma de eu trabalhar minhas habilidades socioemocionais também, né? Dentro, por exemplo, de um trabalho voluntário, consigo trabalhar flexibilidade, comunicação, empatia, organização, iniciativa, proatividade. Vou ter esses trabalhos construídos de uma forma diferenciada também. E isso, gente, é importante porque são habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Alguém aqui foi escoteiro? Não? Quem é escoteiro, por exemplo, na infância já consegue também trabalhar essas habilidades. Então, o escotismo também é um ponto positivo para quem quer trabalhar. Intercâmbio, projetos, viagens, processos culturais, tudo isso é uma forma de experimentar e conhecer e se desafiar, tá bom? Aceite a diferença e valorize a diversidade. Então, entender que eu preciso fazer escutativa, ouvir o outro, entender que cada um tem uma visão de mundo, porque cada um parte de um princípio, mas todos nós temos uma visão ampla e construtiva de um todo, é importante. Então, abrir os olhos para a diversidade. Se todo mundo pensa da mesma forma, a gente não tem olhares diferentes. Quando cada um consegue ter uma visão de mundo diferente, porque cada um parte de um princípio, nós conseguimos ampliar essa visão de mundo, tá? Desenvolva uma escutativa sobre si mesmo. Então, aquele processo do autoconhecimento, a gente está no mês, né, do Setembro Amarelo, que é um mês que fala aí sobre a referência do cuidado com a saúde mental, e é um momento importante para pensar também. Eu consigo trabalhar bem com frustrações? Eu consigo trabalhar bem com processos que dão negativo? Né? Como que eu consigo referenciar situações que não foram tão legais na minha vivência? Porque assim, né, gente, a gente trabalha muito mais com conflito do que com processos que às vezes ali vão dar certo. Então, como que eu consigo extrair visões e não desanimar frente ao primeiro desafio, problema que aparece que eu não consigo às vezes resolver? Então, eu desanimo, eu começo a desistir. Isso é um processo de uma escutativa de como eu trabalho com resolução de problemas, como eu trabalho com dificuldades. Tá? E a juventude, gente, a geração de vocês é uma geração muito imediatista. Eu quero tudo para ontem. Às vezes as coisas não acontecem para ontem. Então, como que eu começo a trabalhar emocionalmente com frustrações, com processos? Fui para um processo seletivo, tive uma negativa. Desanimo, não vou mais participar de nenhum processo seletivo. Não é assim, é uma experiência, né? É o ponto que eu tenho que pensar, analisar e verificar como que eu posso melhorar e me desenvolver de uma forma diferente para um outro processo seletivo. Às vezes, olha, eu fui muito tímido, eu gaguejei, eu demonstrei ali um processo de ansiedade extrema, eu passei pela fase do currículo, mas cheguei ali na parte da entrevista, não consegui me apresentar, não consegui trazer as minhas ideias, e talvez isso tenha sido um limitador para a minha contratação nesse momento. Então, a escutativa sobre quem você é e sobre o que você precisa desenvolver é muito importante, ok? Feedback. Então, ferramentas de feedback. Utilize as avaliações de desempenho, feedback 360, feedback Canvas, técnicas de feedback para um ambiente mais constante e construtivo. Então, assim, o que eu trouxe, né? Opiniões diversas. Eu gosto muito de, sempre, quando fala de comunicação, que é uma das habilidades mais importantes que a gente tem, o CELI é parceiro do Instituto Locomotiva.
Nós pedimos uma pesquisa recentemente, foi até pautada na GUP. Vocês conhecem a GUP? Não? Ó, uma boa plataforma também para vocês seguirem, é uma plataforma de empregabilidade, tá? Então, lá na GUP, vários processos seletivos de grandes empresas partem da GUP. E o Instituto Locomotiva, ele trouxe esses dados juntamente com o CEI e a GUP. Quais são as habilidades principais solicitadas pelas empresas aqui no Brasil? E 83% das empresas, elas trouxeram a comunicação como habilidade fundamental. E a comunicação é a fala, é o corpo, é a escrita, é o processo de escuta. Então, como que eu vou exercitar? Pega aquele grupo no WhatsApp que você tem sozinho, fala sobre um determinado assunto. Escutou, viu vícios de linguagem, alguns processos, corrige e faz essa escuta novamente. Vai fazendo 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. É um processo de feedback, tá? Você está fazendo um processo de autoavaliação, tá? Gente, cuidado com a inteligência artificial. Eu sei que a gente está, né, no processo da tecnologia, mas não deixem a inteligência artificial pensar por vocês, né? Por exemplo, na escrita do LinkedIn, né, nosso próximo encontro é o LinkedIn, tem ali o sobre, que é a mini bio, né? Quem aqui tem LinkedIn? Quem aqui fez a mini bio? Vocês sabem o que é a mini bio? É a apresentação ali do LinkedIn. Muitas pessoas vão lá, joga, né, um prompt, inteligência artificial, escreva uma mini bio com tal informação. Puxa vida, tá falando de você. Então, você tem que aprender a escrever essa mini bio, porque na hora do processo seletivo, é você quem vai fazer. Então, se você não sabe falar sobre você, se você não sabe construir, como que eu vou conseguir me apresentar? Isso é um processo de feedback também. Não que a inteligência artificial não possa refinar essa escrita, aperfeiçoar, mas ela não pode pensar e ela não sabe quem você é. Então, você precisa aprender a fazer essa construção, essa escrita. Pode passar. Aqui os dados, né, dos recrutadores. 92% das empresas avaliadas, elas entendem como as soft skills principais, né, elas são as principais decisoras de um processo de contratação. Então, às vezes eu tenho um currículo super elaborado, mas eu percebo que aquele candidato, ele não tem as skills necessárias para aquele momento. Então, quando eu recebo uma vaga de emprego, um ponto importante, gente, receber ali uma vaga de emprego, uma oportunidade de estágio, leiam as atividades com muito foco para vocês entenderem o que daquelas atividades estão dentro das skills de vocês, que vocês vão poder colocar isso com mais evidência dentro do currículo, tá? 80% dos desligamentos ocorrem por falhas nas habilidades. Então, para a empresa, gente, um funcionário, ele custa caro. Então, às vezes a empresa, ela contrata, percebe que aquele funcionário, ele não rende o que ela desejava ou que foi ali identificado, às vezes, dentro de um processo seletivo, ela faz um processo de treinamentos, feedbacks, que a gente chama de PDI, né, dentro das empresas, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e às vezes não dá certo, e aí gera o processo do desligamento, né? Então, é importante tanto que a empresa avalie o candidato, quanto o candidato também avalie a empresa. Então, exercitar pesquisa da empresa, missão, visão e valores, ler, entender sobre como a empresa funciona para saber se eu quero também me dispor àquele processo seletivo, se eu quero estar dentro daquele espaço, que é um processo de escolha, tá? Então, às vezes eu almejo muito uma empresa, entro e não me identifico. Então, como que eu faço, às vezes, para conseguir me identificar dentro dessa empresa? Troca de conversas com colegas, não fofoca, tá, gente? Troca de ideias, isso é importante. Saber como essa empresa, ela se ambientaliza em alguns pontos que eu considero importante. Por exemplo, hoje a gente sabe que muitas pessoas pleiteiam ali saúde mental. Então, essa empresa, ela tem cuidado com a saúde mental, ela tem um plano de carreira, eu vou entrar aqui, eu vou conseguir me desenvolver, vou conseguir ter possibilidades e oportunidades. Isso é algo que nós, como candidatos de empresas, precisamos pensar também e pesar no momento de escolha, tá? E aqui as habilidades técnicas abrem portas. Então, os comportamentos técnicos, aí entram a hard skills, tudo aquilo que vocês têm de certificação, tá? Então, aqueles cursos que eu estou fazendo, eles estão ampliando minha visão de mundo, eles estão me auxiliando a enxergar através de outros processos, né? E é importante que vocês foquem também as habilidades de hard skills. Não só aqui a formação acadêmica, mas outros cursos que vocês possam desenvolver também, tá
Construção de um currículo de ouro. Então, gente, como eu trouxe no começo, o currículo, ele é o ponto de partida para vocês conectarem com a empresa. Então, tem algumas dicas importantes. Primeiro ponto, gente, hoje os recrutadores, eles utilizam um padrão de currículo que a gente chama de currículo Harvard, tá? Ele tem ali uma construção muito mais direta, muito mais limpa, né? Que o recrutador, ele consegue já fazer até essa leitura de uma forma verticalizada. Um recrutador, gente, ele chega a ver às vezes 1000 currículos por dia. Então, o que eu tenho que colocar no meu currículo para que ele olhe e veja que eu tenho potencial e uma diferença para ser chamado para um processo seletivo? Ou como que eu vou construir o meu currículo para que ele passe pela inteligência artificial? Hoje muitas empresas usam a pauta, né, da inteligência artificial para fazer esse processo de divisão de currículo. Então é um ponto importante. O currículo, gente, ele precisa ser direto. Muitos de vocês ainda usam os templates do Canvas, né, para construir currículo. Não é legal, tá? Currículo, ele é uma ferramenta que a gente tem que entender que ele precisa ter uma matriz, e dessa matriz eu vou adaptando para cada oportunidade de estágio ou possibilidade ali de emprego que eu estou concorrendo. E para isso eu tenho que olhar atividades da empresa, tenho que olhar missão, visão da empresa e valores da empresa, tenho que observar como que essa empresa se comporta. Ela é uma empresa mais flexível, ela é uma empresa mais autoritária, mais burocrática. Por exemplo, se eu for para um processo dentro de uma instituição financeira, eu tenho um padrão de currículo, eu tenho um padrão de comportamento. Se eu vou, por exemplo, para uma fintech, né, para uma empresa mais tecnológica, que tem ali um processo mais diversificado, eu tenho uma outra forma também de construir esse portfólio, esse currículo. Então, eu preciso ter essa visão de como essa empresa ela se constitui aí no mercado de trabalho, tá? Ponto importante, invista em clareza e objetividade. Então, o currículo, ele tem pontos. Primeiro, nome. O nome, ele precisa estar em evidência, nome sempre completo. Por exemplo, se eu mando um currículo Luciana, quantas Lucianas tem? Então, primeiro ponto, eu tenho que construir as informações de uma forma clara e objetiva, tá? Aqui, né, customizar para vaga e revisar, e uso das ferramentas que tem, por exemplo, um modelo gratuito no C que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, aqui, né, informações importantes do que tem que constar atualizado no currículo. Dados atualizados, objetivo profissional, cursos e habilidades, experiências se houver. Então, para quem já está no mercado de trabalho ou para quem está migrando, né, de profissão, é importante verificar como que eu vou colocar esse processo profissional de uma forma assertiva no meu currículo. E atividades extracurriculares. Aqui em atividades extracurriculares entram as hard skills, então os cursos que eu fiz, né, que eu acho importante colocar, e também o que a gente classifica hoje como Power Skills. O que são as Power Skills? Que a gente chamava antes de hobby, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de instrumentos musicais, eu aprendi, sou autodidata em cordas, né? Violão, guitarra, ukulele, bandolim, enfim, banjo. E isso me traz um processo que eu posso evidenciar como uma habilidade, né? Por exemplo, quem tem práticas esportivas, eu faço parte de um esporte individual ou de um esporte em equipe, eu posso colocar isso no meu currículo? Posso. Então, tem diversas formas de eu conseguir evidenciar isso no meu currículo também, tá? Pode passar, professora. Então, aqui, nome, meios de contato. Quando eu vou construir o currículo, gente, nome. Nacionalidade não é mais um ponto importante, porém, né, pós-pandemia, principalmente, evidenciou-se muito o processo de contratação para outros países. Então, se eu estou pleiteando uma vaga para um outro país, aí sim eu coloco ali processo de nacionalidade. Idade, gente, não coloco mais no currículo, a não ser que eu seja menor de idade. Então, eu acredito que aqui todos têm 18 mais, né? Alguém aqui é 18 menos? Não, né? 18 mais. Então, eu evidencio só se eu sou menor de idade. Endereço, pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não coloco mais endereço completo, tá? Então, eu coloco bairro, cidade e estado. Um exemplo, eu moro na Vila Matilde, então eu coloco Vila Matilde, São Paulo, SP. Então, sempre coloco esse processo apenas bairro, cidade e estado. Celular, vou colocar celular, não posso esquecer do DDD,
tá? Então, coloco lá o DDD, coloco o celular. E-mail, gente, muito importante, endereço de e-mail construído de uma forma clara e objetiva. Então, por exemplo, luciana.ap.bento. Evitem nomes, né, que possam gerar ali um determinado constrangimento ou números muito grandes. Então, Luciana, 28, 39, 45, 58. Então, é um e-mail que ali não é corporativo, ele não é um e-mail profissional. Então, eu tenho que pensar nesse processo também quando eu vou me candidatar a uma vaga de emprego. E sempre colocar o link do LinkedIn, porque o LinkedIn, gente, ele é um apoio do currículo de vocês. Por exemplo, eu escolhi ali, para deixar nessa vaga de emprego, 5 cursos como hard skills, mas eu tenho 38 cursos. Eu não vou colocar 38 cursos no currículo, mas eu posso colocar no meu LinkedIn. Posso colocar aquele processo, olá rede, compartilho com vocês que me certifiquei em tal curso, desenvolvendo tais habilidades, em tais áreas de conhecimento. Ali é o portfólio de vocês. Por isso que é importante manter sempre o link ali do LinkedIn, tá? Coloquem ali, por exemplo, o cargo pretendido sempre em evidência. Então, estagiário em programação, estagiário em análise e desenvolvimento de sistemas. Evidencie. Embaixo, você pode colocar um breve resumo das suas qualificações profissionais. Luciana, mas eu nunca trabalhei. Como que eu vou colocar as minhas qualificações? Soft skills. Vocês vão colocar aquelas habilidades que vocês julgam importantes para aquela vaga. Um exemplo. Lá na atividade, né, nas atividades desempenhadas, tá lá. Organização, planejamento, execução de demandas. Então, se tá lá organização e planejamento, então eu tenho que ter isso em algum momento no meu currículo. Tenho que colocar que eu sou uma pessoa que eu consigo executar planejamentos e que eu sou organizada para esses processos. Se lá na vaga, nas atividades tá uma pessoa que será responsável pela comunicação entre usuário e setor. Então, peraí, comunicação, eu tenho que deixar essa habilidade enfatizada ali no meu currículo. Então, é assim que vocês vão construir um currículo que fique ali compatível com as necessidades das atividades solicitadas, tá? Editáveis, né? O que vocês sempre vão editar de um currículo para o outro. Cargo pretendido, área de atuação, experiências e projetos. Por quê? Às vezes eu entendo que aquela experiência, aquele projeto, ele se identificou bem com uma vaga, mas não se identificou com a outra. Então, eu mudo, eu vou adaptando, tá bom? Pode passar, professora. Aqui tá bem pequeno, mas depois tem o material, né, com a professora Fabi. Então, aqui tem um template do que seria o interessante de um currículo, tá? É sempre importante que vocês mantenham formatação, salve em PDF, nunca envie um currículo editável para uma empresa e eu tenho que tomar cuidado como eu salvo essa extensão. Geralmente eu coloco o currículo, nome completo e a oportunidade de estágio. Então, vamos pôr currículo Luciana Bento, oportunidade de estágio em programação. E aí eu salvo em PDF, né? Nunca enviem um currículo editável. Um outro ponto importante, geralmente as empresas pedem ou para que esse currículo ele suba por uma plataforma ou ela pede para que seja enviado por e-mail. Vou enviar por e-mail, gente, não esqueçam de colocar assunto. Assunto, geralmente coloque o mesmo que você salvou ali o currículo. Currículo, nome completo, oportunidade de estágio. Faça uma apresentação. Olá, obrigado pela oportunidade, meu nome é tal, estou aqui enviando meu currículo. Espero que a gente possa ter uma conversa para uma melhor apresentação. Caso você tenha algum outro portfólio ou tenha alguma premiação que você acha importante, evidencie nesse e-mail. E é sempre interessante reafirmar ali o link do LinkedIn, né? Você pode até falar, olha, segue mais detalhes da minha vivência acadêmica, da minha vivência profissional através do meu LinkedIn. Sempre fecha com nome completo e celular. Mas eu já coloquei essas informações no currículo, Luciana, preciso reforçar? No e-mail é interessante reforçar, tá? E, gente, e-mail precisa ser olhado, né? Não adianta enviar o e-mail, nunca mais olhar minha caixa de entrada, spam, enfim. Então, observem, criem o hábito de organizar também o e-mail pessoal de vocês, tá? Ponto importante, gente, quando a gente constrói, vocês já estão aí na vivência, né, da graduação, não se coloca ensino médio mais, tá? Então, evidencie bem o nome do Mackenzie, né, porque é um nome muito forte no mercado. Coloquem o que vocês estão desenvolvendo a graduação,
período de formação. Então, por exemplo, início 2025, formação vai 2029. Deixe evidenciado isso, tá? Ponto importante, gente, se eu tenho idiomas, não coloco ali, por exemplo, inglês básico, inglês intermediário, inglês fluente. Eu preciso especificar o que eu tenho. Então, inglês, conversação, escrita e interpretação. Ou algumas formações, elas geram uma certificação. Pode colocar essa certificação também, tá? A gente, às vezes, esquece, mas a língua brasileira de sinais, Libras, também é muito importante. Se alguém convive e tem esse idioma, né, porque é uma segunda língua aqui no Brasil, evidencie isso no currículo também, tá? Sejam honestos com o currículo de vocês. Não adianta a gente mentir no currículo, porque chega um momento que vocês podem ser testados. Vou lá, coloco inglês fluente, chego para uma entrevista em inglês, não sei falar, né? Fala the books on the table. E aí, o que eu faço? Então, é importante que vocês sejam honestos com o currículo de vocês, tá? Antes de enviar, revise o seu currículo e não se esqueça de adaptá-lo para cada vaga, tá? Ai, Luciana, mas aí eu vou ter 30 currículos. Pega uma pastinha, olha lá, o planejamento e organização, que é um ponto importante da habilidade, e já começa a fazer esse processo de organização desse currículo, tá bom? Pode passar. Preparação para entrevista, isso é um ponto importante. Meu currículo foi aprovado, consegui ir para uma entrevista? Hoje as entrevistas, gente, elas podem ser realizadas por inteligências artificiais e às vezes a gente nem sabe que está passando por uma inteligência artificial ou por um recrutador, né? Pode ser individual ou pode ser em equipe. Como que algumas dicas, né? Então, mantenha-se com um processo de apresentação, então, vestimenta, roupas limpas, passadas, higiene, né? Eu sempre dou uma dica para as meninas, né? Cuidado com o excesso de maquiagem, porque às vezes chega lá, a pessoa nem reconhece quem é o entrevistado. Então, a aparência ela é um ponto importante. Um recrutador, gente, em 30 segundos, ele já faz um processo de reconhecimento, tá? Pode falar, professora. Eles me perguntam muito se eles, na hora da entrevista, eles têm que tampar as tatuagens. Ó, é um ponto importante, gente. Assim, a tatuagem, ela não é um item mais que as empresas podem falar, ó, vou te dispensar porque você tem tatuagem, porque entra num processo de assédio moral e pode gerar um processo de discriminação, né? Eu, por exemplo, eu tenho tatuagens, né, gente? Mas eu sempre tomo cuidado com o ambiente que eu estou e com a vestimenta. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar em uma empresa que ela é mais flexível, que eu percebo que ela tem ali uma liberdade, né, de ideologias, eu consigo, né? Por exemplo, gente, Havaianas, as pessoas trabalham de Havaianas. Posso trabalhar num banco, um exemplo, um Itaú de Havaianas? Não posso. Então, eu preciso fazer essa leitura. Se eu vou, por exemplo, para um processo seletivo e eu tenho uma tatuagem no rosto, por exemplo, eu tenho uma perda de identidade, né? Quando eu tenho alguma, por exemplo, tatuagem no rosto, piercing. Então, eu tenho que tomar cuidado, às vezes, com o ambiente que eu estou. Não pode ser um item desclassificatório, mas pode ser um item que eu, como entrevistado, vou ponderar devido ali à necessidade da empresa. Entenderam? Ficou claro? Um ponto importante, tá, gente? As empresas, elas não podem falar sobre, por exemplo, eu não vou te contratar porque você tem tatuagem ou por conta do seu cabelo. Isso é item discriminatório, então é importante também a gente conseguir fazer esse processo, essa interpretação, tá bom? Postura confiante. Sempre é importante a gente lembrar que o nosso corpo fala. Então, por exemplo, eu não vou fazer um processo seletivo assim, né? Oi, gente, botar tom de voz. Então, uma postura ereta. Pés, quem é muito ansioso, sente um processo nervoso quando precisa ficar em evidência para falar, porque às vezes você está em uma entrevista em grupo, em equipe, e pedem para você, você pode vir aqui se apresentar? Todo mundo vai se apresentar. Nossa, começa aquele frio na barriga, o suor, a tremedeira, eu não sei o que eu falo, já esqueci até o meu nome, né? Dicas de processo de ansiedade, postura corporal faz total diferença. Um pé à frente, um pé atrás, me dá esse movimento, ó. Claro que eu não vou ficar balançando aqui no meio do espaço, mas me dá um momento, confortável, eu consigo utilizar o meu corpo, movimentar o meu corpo, mãos,
né? Eu, por exemplo, falo muito com as mãos, né? Posso falar com as mãos? Posso, só não posso ficar dançando um cancan no meio da sala, tá? Então, tenho que tomar cuidado também com esses processos de expressão. Voz, não posso deixar a voz muito baixa, mas também não preciso exaltar tanto a voz. Encontrar um equilíbrio. A voz, gente, ela é muito potente no processo de comunicação. Então, uma voz muito baixa, às vezes, demonstra insegurança, tá? Uma voz, às vezes, muito alta pode ali gerar algum incômodo. Então, encontrar ali um tom de voz interessante. Dica para quem tem algum processo de gagueira, por exemplo, ou acha que não consegue articular bem as palavras. Eu falo e as pessoas não entendem o que eu falo. Procura um fonoaudiólogo, né? Existem vários exercícios que eu posso realizar para melhorar esse processo da dicção também, tá? Um outro ponto importante, tenho dificuldade de me comunicar, procure informações. Eu sempre dou como exemplo que eu tive, eu era uma adolescente que tinha muita dificuldade de comunicação. E eu tive a oportunidade de fazer uma formação, isso há muitos anos atrás, tá, gente? Eu tô hoje com 39 anos, na época eu tinha 16, tá? Mas eu tive a oportunidade de fazer um curso de comunicação e oratória na OAB. A OAB fornece esses cursos gratuitos, até porque, por exemplo, uma característica para o curso de Direito é argumentação e persuasão, mas é aberto para qualquer pessoa. São formações gratuitas. Então, se eu tenho dificuldade de comunicação, pode ser um momento importante. Fiz uma apresentação, pede o feedback para o colega. Fala, e aí, você acha que eu falei bem? Você falou muitas gírias, usou muitos conectores mentais, né, tá, tipo assim, né? Então, às vezes eu não consigo criar palavras, não tenho repertório, eu uso muito esses conectores mentais. Isso para uma apresentação é extremamente cansativo. Então, se fazer o processo de escuta ativa para entender se vocês estão usando, é importante, tá? Um outro ponto importante também é entendam como que está a ansiedade de vocês. Tem pessoas que conseguem controlar a ansiedade para falar em público super tranquilo. Tem pessoas que não. Então, quais são os exercícios? Eu faço exercícios de respiração, eu preciso fazer algum processo de alongamento, eu tenho que fazer algum exercício linguístico, né, de fonoaudióloga. Entendam esse processo, porque isso vai fazer total diferença para um processo seletivo. Vocês se sentirem mais seguros, porque quando a gente está no processo avaliativo, e a entrevista é um processo avaliativo, a ansiedade ela fala mais alto e eu preciso aprender a controlar esse processo. E aqui deixei alguns vídeos para que vocês depois acessem. São vídeos curtos, rápidos, com dicas que estão no YouTube do CIEE sobre o que fazer, né, como ali evidenciar, fazer com que o meu currículo fique potente, conseguir uma entrevista de emprego, como que eu me comporto, algumas das dicas que eu já trouxe, tem outras também. E eu não consegui uma vaga, fui lá para um processo seletivo, não passei, pleiteei outro, enviei o currículo, nem tive retorno. O que será que pode estar acontecendo de errado? Então, são alguns vídeos que vão trazer informações sobre esse processo também. Deixa eu passar para o... Aqui algumas ferramentas do CIE que vocês podem utilizar para fortalecer esse processo do currículo. Então, a vitrine de vagas aqui pelo campus tem alguns cartazes que, se vocês lerem o QR Code, vai para a vitrine de vagas ou vai para o canal do WhatsApp do CIE que tem vagas, tá? Então, começar a verificar as vagas, está dentro do semestre, está dentro dos objetivos que eu quero, manda o currículo, tá? Luciana, mas às vezes, nesse primeiro momento, vou me dedicar mais na graduação, vou deixar lá pelo terceiro, quarto semestre, mas entendam que é importante estagiar. Se não for o estágio remunerado, que por exemplo são as vagas que o CIE oferece na sua grande maioria, que seja o estágio obrigatório, porque senão vocês vão chegar no mercado de trabalho e não vão saber o que vocês vão enfrentar, porque não é só, gente, conhecimento técnico. As habilidades socioemocionais contam muito nesse processo, tá bom? Saber Virtual, que são os cursos gratuitos com certificações, nós temos diversos parceiros, o Mackenzie é um deles, que tem os cursos gratuitos que vocês podem fazer para aumentar o processo de hard skills e conhecimentos, né, ali no repertório, que eu sempre reforço muito esse processo do repertório, porque ele é muito importante para diversos pontos, inclusive hard skills, né, para que vocês tenham ali habilidades e informações para serem inseridas no currículo. E o LinkedIn. Então, nós temos dentro do Saber Virtual também
Nosso próximo encontro é com mais ênfase no LinkedIn, mas tem um curso que ele direciona, feito pelo próprio LinkedIn, que o CIE é um dos parceiros oficiais do LinkedIn aqui no Brasil. Nós temos ali toda uma formação sobre o LinkedIn. Por quê, gente? O LinkedIn, as pessoas pensam que é só ali um processo de busca, né? Ah, eu só vou buscar me conectar. Não. É uma vitrine, é um processo de portfólio, é um processo de portfólio acadêmico também. Aqui vocês têm diversos desafios que vocês vão fazendo ao longo dos semestres. Isso é rico para o LinkedIn de vocês, é uma forma de experiência, né? Como que eu vou colocar, como que eu vou publicar, tá bom? Então, tem aqui algumas dicas importantes. Pode passar, pronto. Né? Aqui tem o processo do LinkedIn, que a gente vai seguir para o próximo encontro. Pode passar, por favor. Aqui a vitrine de vagas, esse QR Code depois vai ficar disponível para vocês. Aqui, né? Bolsas de estudo com certificados profissionais. Aqui tem o processo do Google Tech, que eu sempre deixo como dica, depois também eu vou repassar para o QR Code, que é o CIE parceiro da formação tecnológica do Google aqui no Brasil, que chama-se Google Tech. Então, são certificações internacionais, certificado gratuito, e hoje nós temos essa gama de cursos. Então, análise de dados, gerenciamento de projetos, UX Designer, suporte em TI, marketing e-commerce, cibersegurança, inteligência artificial e pronto. São cursos que vocês podem fazer para aumentar em hard skills e também para pensar em horas complementares que vocês precisam entregar. Né? Verifica se o certificado é aceito, se esse processo é aceito pela faculdade, sendo vocês podem utilizar. Né? Caso não seja, vocês podem utilizá-lo como hard skill. Então, são cursos bem interessantes e o legal é que os certificados é pelo Google e é um certificado internacional. Então, é um ponto aí de potência para o currículo de vocês, tá bom? E aqui, né, o QR Code final para levar para a página do CIE para que vocês conheçam mais, né, o CIE, peguem mais dicas de empregabilidade. E hoje, né, a princípio, é o que eu tenho para trazer para vocês. Espero que tenha sido produtivo, que vocês consigam aí no momento de montar um currículo, utilizar essas dicas, né, para que vocês consigam ser potentes no mercado de trabalho e conseguirem criar oportunidades realmente de galgar aí oportunidades interessantes. Muito obrigada e até mais.